Na região ocidental do continente Bangaia, uma região remota que o Império Amid havia governado por cerca de 500 anos, havia várias aldeias escondidas dos Elfos Negros. O Império Amid perseguiu fortemente os membros das raças Vidaelites, mas para os Elfos Negros, que tinham uma expectativa de vida de 1000 anos, isso era apenas uma espécie de tempestade longa que eles precisavam resistir. Se eles apenas mantivessem um olho nas coisas das profundezas do campo, o Império provavelmente seria substituído por uma nação diferente em um século ou dois. A perseguição de Amir Empire era tão significativa que os Elfos Negros abandonariam as florestas e montanhas nas quais estavam acostumados a viver para agir contra ela. No entanto, os Elfos Negros estavam atualmente reunidos para discutir se deveriam tomar grandes medidas, e não porque uma ameaça estava se aproximando deles, mas porque o lugar para onde eles se mudariam no futuro queria que eles. Todo mundo, deixe-me perguntar mais uma vez, disse o Elder Chief de Erion, dirigindo-se aos chefes e indivíduos sábios de cada aldeia reunidos em um só lugar. Embora ele fosse o chefe ancião, os Elfos Negros não envelheciam. Dierion não era exceção a isso, ele tinha a aparência de um jovem gentil em seus 20 e poucos anos. No entanto, todos aqui sabiam que ele era o chefe ancião que possuía a riqueza de experiência que veio com a vida por mais de 9 séculos, e mesmo os da geração mais jovem o adoravam e seu caráter gentil. E foi por isso que ninguém ficou com raiva quando Dierion disse suas próximas palavras. O almoço já está pronto? Grande Ji-Shan, Vekotube já comido. Já à tarde, e esta é a 5ª vez que o VE fez essa pergunta a todos hoje, disse o seu assistente, ou melhor, o seu bisneto que foi responsável pelo seu cuidado. Ah, então eu tenho. Quão preocupante, disse Dierion, colocando a mão na testa com um sorriso agradável. Nós somos os que estão em apuros aqui, disse um dos outros chefes dos Elfos Negros. Você está indo e mostrando sua senilidade na frente de visitantes e heróis. Completamente certo, outro concordou. O que devemos fazer se eles pensarem que a nossa reunião está a demorar tanto tempo porque você é senil? Não pode ser ajudado, Dierion é consideravelmente velho, afinal, disse um terço. Ele é o chefe mais velho em primeiro lugar porque é o mais velho entre nós chefes. Como Dierion, a maioria dos outros chefes tinha a aparência de pessoas em seus 20 anos ou seus últimos anos de adolescência, e desde que suas vozes soavam jovens também, este parecia ser um encontro de um grupo de jovens que gostavam de falar como se fossem velhos. E disse-te, certo? Todo mundo é como Schneider. Disse Dalton, cujo moicano, roupas de couro e figura musculosa o fizeram se destacar nesta reunião. Você está realmente correto, Zod suspirou. Eu ouvi dizer que todos os anões parecem de meia idade por causa de suas barbas, mas os Elfos Negros são ainda mais estranhos, disse Lissana. Bem, Aime costumava fazê-lo por causa de Schneider, por isso Aime não se incomodou muito com isso, disse Merdin. Schneider olhou para seus companheiros com um olhar rígido em seu rosto. E o gás? Aime aqui, você sabe. Tais exatamente porque Vekotiltri dizendo isso, Dalton disse a ele. Como diz o ditado, uma falha de Manilitis é outra lição de lições, Lissana acrescentou. Como Schneider estava sempre falando e agindo como se fosse velho, ninguém prestou atenção à sua pequena objeção. Schneider e seus companheiros estavam prosseguindo com o plano de migrar as aldeias dos Elfos Negros, incluindo as onde Dalton e Darcy haviam nascido, para a Cordilheira dos Fronteiras. Mas, diferentemente dos membros das outras raças criadas por vida, como Ghouls, cada grupo que tomou decisões separadas, as aldeias do Elfo Negro mantiveram a comunicação entre si. Assim, o processo de tomada de decisão levou mais tempo para eles. Ao contrário de Ghouls e Magin, que estavam constantemente expostos à ameaça de aventureiros que os caçavam, e Beastkin e Titãs, que eram fortemente perseguidos, os Elfos das Trevas haviam se escondido com sucesso em um lugar onde a sociedade humana não poderia influenciá-los. Assim, eles não tinham um motivo para emigrar para Talosheim às pressas. E ver, Dierion. Estou ficando velho. Oh meu! Meu bisneto, por que há 2 de vocês? Ele perguntou a um elfo negro próximo. Elder Chief, e em Yorvi Felitubes tu insister um dotter. Em outras palavras, sua sobrinha de lei, o elfo negro suspirou. Temos apenas rostos e penteados semelhantes, bisavô, disse o verdadeiro bisneto.
A conversa tinha um tom descontraído e alegre. Mas os elfos negros não eram simplesmente senis. Agora, então. Todos, declaro a minha reforma como chefe ancião, anunciou Dierion. E dará a minha posição como chefe da minha aldeia ao meu genro, e a posição de chefe elder recairá sobre o próximo mais velho, Geirizius. E declínio, disse que o elfo negro se chamava Geirizius. Dierion, ai-me apenas um ano mais novo do que tu. No próximo ano, serei eu a ser a piada, perguntando às pessoas várias vezes se Ivy teve a minha refeição ou não e causando problemas para todos. A próxima mais velha é a Sideria. O que dizes? Dierion perguntou. A chefe Lideria era uma mulher com o cabelo em pé, vários piercings nas orelhas e roupas de couro reveladoras, apesar de ser inverno. Ela bufou e se afastou. E recusar. Uma velha bruxa que sempre relembra o passado como eu é cabeça dura demais para ser chefe elder. Eu posso até encontrar uma noiva para o meu neto que me agradou com. Aliás, a moda punk era uma tendência que tinha sido popular há muito tempo entre os elfos negros da região ocidental do continente Bangaia. A segunda metade do que disseste não tem nada a ver com isso, pois não, avó, disse Dalton. Dalton, fique calado. Eu e Litre sempre a vaguear e ainda a Venilite se casou. A Lideria retrucou. Ela era a avó de Daltonilitis. Hal sobre aprender com seus amigos e se estabelecer. Embora pelo menos você é melhor do que aquele que vagueia ao redor, mas também apenas espalha sua semente ao redor. A Lideria bufou. Don't faz um barulho sobre o meu estado civil num lugar onde todos os chefes estão reunidos. Eu disse-te que não planeava casar com ninguém durante os próximos 50 anos, de Dilith. Dalton gritou. Sim, você disse isso 50 anos atrás. Lembro-me, disse Lideria. Schneider, a falar de si, disse Lissana. Não, quero dizer, como pai. Ai-me verdadeiramente envergonhado, Schneider murmurou. A conversa seguiu em uma direção não intencional. Por favor, continue essa discussão após esta reunião, disse Dierion, pondo fim ao intercâmbio entre avó e neto. Procurando uma noiva para Dalton, o herói de nós Dark Elves, pode ser feito mais tarde. Entre aqueles de nós aqui reunidos, penso que devemos dar a posição de chefe elder ao jovem Dangar. O que pensam todos? Disse o homem do elfo negro chamado Dangar, olhando para Dierion com uma expressão de surpresa em seu rosto. Não fazendo há muito tempo desde que completei 900 anos, e o imperador de Taloshein é filho da minha bisneta Darcia. Não acredito que serei capaz de tomar decisões imparciais. Dangar era bisavô de Darciaroit e chefe da aldeia em que nasceu. Foi por isso que ele estava tentando declinar a posição. Mas Dierion deu-lhe um sorriso brilhante. Dangar, nenhum de nós aqui reunidos é capaz de tomar decisões que sejam completamente imparciais. Aquele com quem estamos lidando é a pessoa que ressuscitou vida, a quem todos nós chamamos de nossa mãe, e é o sucessor de Zakart, a jovem campeã a quem ela tanto amava. Só o seu poder e as suas grandes realizações são mais do que suficientes para nos curvarmos e elogiarmos. Vandaliel ressuscitou vida, a deusa do amor e da vida. Este tinha sido um dos desejos mais queridos do Dark Elves. Embora os elfos negros tivessem conseguido viver vidas estáveis escondidos, eles constantemente mantinham o desejo de um dia ficar no palco da frente da história com a deusa ressuscitada e ensinar uma lição aos humanos que monopolizavam a terra facilmente habitável e dominavam o continente através da autoridade Eldaelith. Ao longo da longa história de Lambdaroit, houve inúmeras ocasiões em que os elfos negros estiveram no palco da frente de Storilitis. Durante um período em que uma grande nação existia na área ocidental do continente, houve ocasiões em que os elfos negros haviam conquistado pequenos países e estabelecido nações próprias. Mas quaisquer nações que eles criaram durariam apenas alguns séculos, e então os elfos negros retornariam às profundezas das montanhas. Esse processo se repetiria várias vezes. Toda vez que eles davam um passo à frente, eles se encontravam de volta onde haviam começado. No meio de tudo isso, a deusa vida havia ressuscitado e uma nação sob sua facção havia sido construída. Não havia ninguém que não pudesse ficar animado com essa notícia.
Na verdade, havia alguns elfos negros que queriam se apegar aos direitos e status social que tinham em suas aldeias, mas parecia que eles não tinham visto outra opção senão desistir deles, já que a maioria deles desejava migrar para esta nova nação. Mas havia razões pelas quais eles não tinham sido capazes de tomar uma decisão imediata. Bem, tivemos que pensar duas vezes sobre isso quando ouvimos que os mortos-vivos e alguns monstros são tratados como cidadãos iguais, um dos chefes dos elfos negros disse. De fato, Dierion concordou. Mortos e monstros capazes de pensamento racional que não atacam sem pensar os humanos. É difícil acreditar que eles existem sem vê-los com os nossos próprios olhos. E transformando-se em elfos do caos. Parece que existem grandes diferenças, mesmo que ainda sejam elfos. Isto é apenas algo que não consigo compreender apenas com as palavras do meu neto, disse Lideria. Os chefes pareciam relaxados, mas nenhum deles desconhecia que seu futuro dependia da decisão que estavam prestes a tomar. Coexistindo com monstros, que eles nunca teriam sequer considerado, exceto monstros domesticados e mortos-vivos. Transformando-se em elfos do caos. Essas eram possibilidades que eles precisavam considerar ao tomar sua decisão. Mas já existem fatores convincentes. O tempo para pensar sobre qual decisão tomar acabou, Dangar. A única coisa que resta é que o novo chefe ancião coloque essa decisão em palavras, disse Dierion. A posição de chefe elder dos elfos negros da região ocidental do continente não tinha o tipo de autoridade absoluta que um rei teria nas sociedades humanas. A posição era mais parecida com a de um presidente que reuniu todas as opiniões dos chefes quando se conheceram. Foi por isso que os elfos negros acreditavam que era uma posição que exigia alguém com vasta experiência de vida e uma personalidade excepcional. Muito bem. Eu respeitosamente aceito, o ex-chefe elder de Erion, disse Dangar. O Dark Elves irá mover-se para a região dentro da Cordilheira dos Limites, a fim de ser uma parte da próxima batalha. Mas nem todos nós. Alguns ficarão para trás, e nós confiaremos a eles a tarefa de manter as aldeias para que elas possam ser usadas como abrigos em caso de emergência. Muitos dos elfos negros que queriam migrar para Talosheim desejavam fazê-lo mais porque queriam se juntar às forças de combate de Talosheim, e não porque queriam um lugar para viver em paz. Na verdade, era possivelmente mais seguro para eles ficarem nas aldeias escondidas onde viviam atualmente, em vez de dentro da Cordilheira dos Limites, que era o alvo dos deuses que serviam a Alda, o deus da lei e do destino. Era por isso que eles migravam, mas também mantinham as aldeias escondidas, caso precisassem ser usadas como abrigos. Essa foi a decisão a que os chefes chegaram. Fel, finalmente. Bem, considerando todas as coisas, foi muito rápido. Mas Aime ficou feliz que as coisas se acalmaram enquanto aquele imperador de merda ainda está no comando, disse Dalton. E o Ilitre à direita, Lissana concordou. Havia muita preocupação porque Marshukzaro fez alguma caça sem sentido às raças de Vidailix, ou melhor, caça que daria qualquer retorno. Marshukzaro, o atual imperador do Imperador Amid, estava perseguindo membros das raças Vidaili, assim como os imperadores que vieram antes dele. Mas nunca tinha perdido de vista o propósito de o fazer, o propósito de manter o Império unido e redirecionar a insatisfação das pessoas. Assim, ele não enviou seu exército para procurar e caçar os elfos negros que viviam em aldeias escondidas quando havia montanhas íngremes e florestas entre eles e o domínio imperial. Mesmo que ele enviasse seu exército, incorrendo em baixas no processo, a única coisa que ele ganharia é mais terra que era difícil de governar. Mesmo que os elfos negros capturados fossem vendidos como escravos, era improvável que isso compensasse os enormes custos da mobilização do exército. Mas o próximo imperador provavelmente será fortemente influenciado pela Igreja de Alda. Ele pode declarar um expurgo de todas as forças opostas dentro da nação antes da batalha contra o Rei Demônio, disse Schneider. Schneider Dono, o exército não é o único problema. Acredito que seja possível que os jovens conhecidos como os heróis escolhidos por Alda e seus seguidores possam atacar as aldeias individualmente ou em pequenos grupos, embora eu ache esse comportamento difícil de entender, disse Zod. Zod estava mais preocupado com a possibilidade de ataques de heróis com as proteções divinas dos deuses, que eram muito mais poderosos do que o cavaleiro médio e eram mais móveis do que um exército.
Ele não conseguia entender o raciocínio por trás do ataque a aldeias escondidas de raças vida-elitis que viviam sem interagir com as sociedades humanas. Mas os crentes de Eldaroit tinham feito tais coisas várias vezes no passado. E em vez de punir aqueles que fizeram isso, a igreja os louvava como discípulos dos deuses que haviam feito a coisa certa. Quais raças de vida foram alvo dependiam da idade da nação, mas em muitos casos, raças com ranks, como Magin, Kijin e Scylla, foram alvos em vez de Dark Elves. No entanto, esses heróis tinham os deuses em suas costas, então não havia como dizer o que eles poderiam fazer. No entanto, parece que, por enquanto, eles ainda estão gastando todos os seus esforços nivelando em masmorras, caçando os restos da organização vampiro que adorava o deus do mal da vida alegre, e selando novamente fragmentos furiosos do rei demônio, Zod acrescentou. Dalton, diz-lhes que só os capazes devem ser deixados para trás nas aldeias, e que devem colocar mais armadilhas e uma rede de vigilância mais apertada do que o habitual, disse Schneider. E suponho que vamos pedir a Vandaliel um dispositivo de comunicação para cada aldeia. E assim, apesar de algumas dúvidas remanescentes, o plano para migrar os elfos negros foi posto em movimento. Havia um Dhampir em Morksea, uma cidade de comércio no Ducado de Alcren. À medida que os numerosos rumores sobre isso se espalharam pelo reino de Orbaume, mais e mais pessoas começaram a ouvir falar de Vandaliel. Tendo recebido um relatório disso prontamente de seus espiões no reino de Orbaume, o imperador Marshuk-Zaro reagiu com alegria. E então ele imediatamente suprimiu essa informação e para garantir que ela chegasse aos ouvidos da igreja de Aldo e os nobres tentando derrubá-lo de sua posição de imperador. Este não foi um ato significativo de sua parte, era possível que fosse totalmente sem sentido. No entanto, ele pensou que era melhor do que simplesmente dizer-lhes a si mesmo. Tendo ouvido falar da quebra das estátuas de Fitum, o deus das nuvens de trovão, ele sorriu para si mesmo quando começou a pensar em um discurso público para acalmar as pessoas. Mais do que Lucas, o atual chefe da casa Artner, congelou como se o próprio tempo tivesse parado ao ouvir esses rumores. Ele estava ciente de que um Dhampir estava envolvido com os eventos que ocorreram em seu próprio reino há 5 anos. Um Dhampir que tinha escrito o seu nome na Guilda Adventurers, ou Vandaliel. Como pode ele ser tão ousado depois de todas as coisas que fez no Ducado Artner? O que no mundo ele está pensando? O que está a planear desta vez? Ele murmurou, seu rosto normalmente calmo e rígido agora pálido e agitado. Sua Excelência, o Dhampir chamado Vandaliel cometeu o crime de deixar a cidade sem pagar os seus impostos, disse um dos seus vassalos, incapaz de ficar em silêncio. Podemos usar isto como pretexto para convocar este Dhampir para interrogatório? Dhampirs eram raros, e havia uma menina Dhampir sob a proteção do herói Orbaume Kindomilitis, ou o Blue Flamer Sword Hines. Mas no final, essas foram as únicas coisas notáveis sobre Dhampirs. Um mero dono de barraca de comida, que nem sequer era um vassalo de uma família nobre, estava à plena mercê da autoridade da casa Artner de Duques. Foi o que Lucas Elitis vassalo acreditou quando fez esta sugestão. Não diga coisas tão tolas. O que faremos se isto o castelo também se inclina? Não, e se colapsar? Lucas disse, sua voz crescendo mais alto em tom. Ele não depositou tanta fé na autoridade dos Ouzebold de Artner. Sua Excelência, o castelo inclinado foi feito pelo bandido chamado Kanata, não pelo Dhampir, não foi? E o vassalo perguntou. Isso pode ser verdade, mas esse incidente aconteceu muito perto de quando o Dhampir foi avistado. É difícil dizer com certeza que o Dhampir está envolvido em tudo, mas não há um único fragmento de evidência que nos permita negar essa possibilidade, disse Lucas. Isso é verdade, mas a aparência de uma nova masmorra na cidade de Niarki e a subsequente fúria de monstros dela. Os membros de alto escalão da Guilda Magison na época se entregavam todos juntos. O colapso da mina de escravos. E ainda por cima, o desaparecimento da Ordem dos Lobos Vermelhos Knights, que foram enviados para eliminar as aldeias de cultivo. Não há provas ou testemunhos que sugiram que o Dhampir esteja envolvido em qualquer um destes, pois não? Isso é verdade, mas então não seria estranho pensar que ele está envolvido na inclinação do castelo. Devemos ter o máximo cuidado ao lidar com entidades desconhecidas.
Diz aos Sixartners Pearmen para nunca se envolverem com ele. E fique de olho no meu irmão mais novo. Eu não daria a mínima se ele tentasse usar o Dhampir e encontrar um destino terrível para isso, mas isso iria acontecer nós apanhado nele, e não vou permitir isso. As ordens de Lucas eram para as forças de elite que ele comandava como Duque da Casa Artner, e Belton e o seu meio-irmão mais novo que o tinha contestado pela posição de Duque e para não fazer contato com Vandaliel. Os Sixartners Pearmen eram indivíduos de elite que juraram lealdade a Lucas, mas eles eram consideravelmente mais fracos do que o Imperialities 15 Evil Breaking Swords. Eles certamente estavam vários níveis acima da Ordem dos Lobos Vermelhos Knights de 5 anos atrás, mas mesmo assim, os instintos de Lucahoit lhe disseram que eles não eram poderosos o suficiente. Quanto a Belton, ele havia concedido a posição de Duque a Lucas e deveria ter se tornado um vassalo leal, mas Lucas já estava ciente de que ele tinha algum motivo oculto. Ele podia suportar o pensamento dele pensando em algum plano tolo e se envolver com Vandaliel. Então vamos enviar alguns espiões o vassalo sugeriu. Deixe-nos que o observem e nos comuniquem imediatamente se ele mostrar sinais de movimento suspeito e especialmente se aproximar do Ducado Artner. Isso deve estar bem. Dê a ordem, disse Lucas. Quando Lucas ouviu falar da fúria Dungeon que tinha ocorrido na cidade de Morksey, ele se tornou ainda mais certo de que a série de eventos em seu próprio ducado tinha sido relacionado com o Dhampir, afinal. Enquanto isso, Rudel Sauron, que havia tomado a posição de duque no ducado de Sauron, estava realmente pensando se seria possível convocar Vandaliel para seu ducado, a mãe dele, Darcia. Parece que esses rumores eram verdadeiros. Uma Santa Senhora que convocou um espírito familiar de vida, que mostrou sua presença neste mundo pela primeira vez em 100.000 anos. Se esta Santa Senhora fosse visitar a Igreja da Vida no nosso ducado, isso animaria o povo, disse um dos seus vassalos. De fato, Rudel concordou com um aceno de cabeça. O ducado de Sauron estava na vanguarda da guerra contra o Império Amid, e tinha sido recuperado do controle inimigo apenas alguns anos atrás. Havia muitos adoradores tradicionais de vida nesta região. A razão para isso foi porque a religião do Estado Amir Imperialitus adorava os deuses que serviam Alda, o deus da lei e do destino, e vida se distanciou dele 100.000 anos atrás. Mas mesmo assim, havia muitos adoradores apaixonados entre o povo. Dizia-se que Darcia convocou um espírito familiar de vida. Se ela fosse visitar a Igreja da Vida aqui, ela iluminaria a atmosfera escura e afundando no ducado de Sauron pela primeira vez em muito tempo. A retomada do antigo território Sila não está fazendo nenhum progresso como de costume, e estamos conseguindo nada espetacular contra o Império Amir em batalha. Nesse ritmo, os sentimentos das pessoas em relação a mim crescerão cada vez mais desfavoráveis, Rudel pensou consigo mesmo. O antigo território Sila permaneceu sob o controle de Vandaleuetas. Recentemente, os aventureiros e até mesmo a guilda mercenarismo estavam recusando comissões para se aventurar nela, então Rudel estava pensando em abandoná-la completamente. E embora o Império Amid fosse liderado por dois poderes que constantemente se confrontavam uns com os outros, e o Imperador e a Igreja, e o exército continuava a guardar a fronteira, como se completamente não fosse afetado por lutas internas pelo poder. O ducado de Sauron não havia terminado de restaurar sua terra e reorganizar seu exército ou não estava em nenhum estado para obter vitórias em batalha. Foi exatamente por isso que a presença da Santa Senhora Darcia animaria as pessoas. No entanto, pode haver problemas em convocar à força alguém que se tornou conhecido em outro ducado. O Duque Alcrin também não ficará satisfeito com isso, disse outro vassalo. Não havia lei contra um duque convocando alguém que se tornará conhecido em outro ducado ou enviando um vassalo para encontrá-los. Mas, como regra tácita, fazer essas coisas foi evitado. De fato, fazer uma jogada forte aqui provocaria o descontentamento não apenas do Duque Alcrin, mas da própria Santa Dama, concordou Rudel. Vamos fazer a nossa jogada depois de estabelecermos as bases em torno de Duque Alcrin e Ar-Morksey. Entendido, o vassalo disse. Sem saber que este filho de Lady Estreia era a maior ameaça existente ao seu governo, Rudel começou a fazer seus planos para convocá-la para seu reino.